Amigos de negócio, Ideal Branco aqui do canal Olhar Negócios. Pessoal, estou aqui para conversar com vocês sobre investimento e empreendedorismo. Quem ganha mais na realidade, o empreendedor ou o investidor? Quem realmente se arrisca mais? Ou seja, antes de iniciar o vídeo, pessoal, gostaria que vocês ativassem as notificações para receber novos vídeos, compartilhem o vídeo para as pessoas que mais precisam e comentem o vídeo aí, dê seu feedback que é muito importante para mim. Para iniciar o vídeo, pessoal, eu vou iniciar falando sobre 4 pontos importantes que não devem ser deixados de fora sobre investidor e empreendedor. E 3 exemplos, sendo 2 de empreendedor e 1 de investidor dentre esses 4 pontos. O primeiro ponto é que o empreendedor ele se arrisca mais, ele põe literalmente a mão na massa, ou seja, ele tem um maior risco, ele não gerencia, não planeja o risco, assim como o segundo ponto que é o investidor. O empreendedor ele pode ter basicamente 10 mil reais e ele vai entrar na formação de sua empresa, sua primeira pequena empresa, ele vai entrar com mais de 80% da banca muitas vezes. O empreendedor ele investe todo o seu patrimônio na empresa, se esforçando ao máximo para fazer com que a empresa dê certo. Então o risco que o empreendedor ele toma é muito maior do que simplesmente o investidor, que o investidor ele planeja, ele tem um gerenciamento de risco. O investidor, se tiver 10 mil reais, ele não vai investir todos os 10 mil reais em uma determinada ação ou uma determinada opção de investimento. Ele vai investir fragmentos desse capital, desse patrimônio, visando, claro, o longo prazo. Ambos, tanto o empreendedor quanto o investidor, eles visam, obviamente, o longo prazo. E o longo prazo é o que mais importa para fazer com que a empresa ou o investimento ele dê certo, literalmente. Quem ganha mais, literalmente, está na cara, né? O empreendedor é aquele que se arrisca mais no mercado, né? Em um determinado nicho, né? Uma determinada área do mercado. Então, como ele está se arriscando mais, consequentemente, o lucro que ele tem de adquirir é muito maior. 2 exemplos de empreendedor e que são investidores também. Porque quanto maior o patrimônio, galera, bilhões de dólares, né? Ou bilhões de reais e até trilhões de reais, é muito mais difícil de construir uma grande quantidade de empresas e de poder gerenciar todas essas quantidades de empresas. Então, muita parte desse patrimônio vai ser alocada em investimentos. Então, o empreendedor ele pode ser investidor ao mesmo tempo. 2 exemplos muito conhecidos, né? O homem mais rico do mundo, Elon Musk, dono da SpaceX e da Tesla, ele tem um patrimônio estimado de cerca de 1,7 trilhões de reais. Então isso é muito dinheiro, galera. Enquanto o empresário, dono da Amazon, ou Amazon Prime e diferentes outros tipos de plataformas relacionadas à Amazon, que é uma plataforma literalmente de vendas, Jeff Bezos, ele tem um patrimônio estimado de pouco mais de 1 trilhão de reais. Então boa parte desse patrimônio dele, o portfólio dele, é organizado sim, é voltado à empresa para poder gerar riqueza, ou seja, para as pessoas poder ajudar as pessoas a atingir a maior quantidade de pessoas possíveis, mas ao mesmo tempo boa parte do patrimônio também dele é alocado em investimentos. Um exemplo de investidor que é muito bem sucedido, basicamente na bolsa de valores que temos aqui no Brasil, é Luiz Barsi, que ele tem uma renda estimada de cerca de 2 bilhões de reais. Então veja que dependendo da área que o indivíduo está inserido, isso vai depender também da renda acumulada dele. Ou seja, o empreendimento ele tende a ter mais risco, consequentemente maiores são as recompensas, enquanto o investimento, dependendo da opção, claro, né, pode ser bem arrojado, as recompensas não são tão maiores quanto o empreendedorismo. O empreendedor, galera, ele passa por tanto risco, mas tanto risco, que ele literalmente coloca muito mesmo a mão na massa, se dedicando ao máximo, muitas vezes até perdendo noites de sono para fazer com que a empresa cresça. Um exemplo é o dono da Disney, né, o Walt Disney, que o Walt Disney ele passou muito tempo se dedicando ao trabalho, né, ao empreendedorismo dele. Ele faliu por 3 vezes. Na terceira vez, ele foi para Hollywood buscando ser ali um produtor de cinema ou se engajar em uma determinada área do cinema, o que não deu certo. Ele faliu por 3 vezes para fazer com que a Disney hoje, como conhecemos, seja uma empresa literalmente bilionária em dólares. É importante notar, pessoal, que hoje muitas pessoas estão com dificuldade financeira pelo mundo inteiro, principalmente pós-pandemia, né? Ou seja, logo no início da pandemia começou uma grande quantidade de demissões em massa em diferentes empresas pelo mundo inteiro, pelo país inteiro também. Isso fez com que muitas pessoas se lançassem, logicamente, ao empreendedorismo, buscando por retornos que podem ser de 3, 4, 5, 7 vezes até. E isso é bem possível, galera. No empreendimento é muito mais possível conseguir, vendendo alguma coisa, dobrar, triplicar o valor do valor investido, ao contrário do que investir em uma determinada ação de uma determinada empresa. Por exemplo, da Ambev, comprar a Ambev e dentro de um ano triplicar, quadriplicar o patrimônio, o que é praticamente impossível, né, galera? Porque os dividendos, eles não se dobram facilmente quanto investir em um determinado produto para poder vender pelo dobro do preço. Assim sendo, o empreendimento, os retornos são muito maiores, porque o indivíduo tem a oportunidade de triplicar, quadriplicar ou até multiplicar por 7 vezes
o valor que foi literalmente investido. Agora, deve-se lembrar que quanto maior o patrimônio, galera, maior a dificuldade de fazer com que o empreendimento ele vá para frente, porque para isso precisa de como o mercado está se ajustando, né? Quais são as situações do mercado, e muitas vezes boa parte do patrimônio ele tem que ser alocado literalmente para fundos de pensão, fundos imobiliários, investimentos de renda fixa ou renda variável. Cabe se lembrar, galera, que o investimento é trabalho de tartaruga, porque muitas pessoas que começam a investir no mercado financeiro, muitas vezes elas entram de maneira errada, entram por opções e opções derivativos, ou seja, na modalidade de day trade, e termina, as pessoas, principalmente jovens, né, eles são dragados pelo mercado de opções de day trade e termina perdendo muitas fortunas, muito dinheiro. Então a melhor maneira e mais eficiente maneira de se investir é através do hold, comprando e dividindo com compras mensais ao longo dos meses e ao longo dos anos, para poder, em média, em 10 anos, ter um lucro estratosférico para realmente colher o que foi literalmente plantado. Dentre algumas modalidades conhecidas, né, no mercado financeiro, há o swing trade, day trade e hold. E o hold é a mais eficiente maneira de se conseguir riqueza no mercado financeiro no longo prazo. É muito comum também no mercado financeiro as pessoas que são investidores nessa modalidade, que é muito contrário basicamente do empreendedorismo, é que as pessoas começam a entrar em pirâmides financeiras, em esquemas Ponzi, né? Onde alguns esquemas Ponzi, eu não quero entrar especificamente nos esquemas Ponzi, depois vou trazer um vídeo que esclareça melhor sobre os esquemas pirâmide, que há dois tipos de esquema pirâmide, tem a pirâmide Madoff e tem a pirâmide convencional, a pirâmide comum, onde a pirâmide Madoff tem ali uma porcentagem que pode ser considerada justa no mercado financeiro de 1%, 2%, 0,5% ao mês, e isso é basicamente surreal, né? Porque é impossível definir no mercado financeiro se o mercado ele tiver em queda drástica durante um ano inteiro. Se tiver um ano de bull market marcado em queda, vai ser extremamente difícil conseguir bons lucros. Então vou deixar isso basicamente para falar em outro vídeo. Para ser investidor, galera, o interessante é sempre estudar o mercado financeiro, sempre procurar entender quais são as novidades do mercado financeiro, isso principalmente no âmbito de tecnologia, tá, galera? Muitas pessoas estão começando em mercado financeiro no âmbito de investimentos no sentido de Bitcoin e não estão procurando entender. Literalmente, não investe no que você não conhece. Isso aí está totalmente errado. O primeiro tipo de investimento que deve ser feito é em você, ou seja, adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. E essa sabedoria, ela está muito escancarada aí em diferentes canais de diferentes notícias, onde você pode ler e pode buscar realmente entender o que realmente está acontecendo nesse mercado, que é um mercado muito novo, um mercado incipiente, que está basicamente em passos iniciantes, né, que é o mercado Bitcoin, blockchain e outros tipos de mercado, como o mercado financeiro em si. Conhecimento, sabemos muito bem que ele é para a vida inteira, galera. Literalmente uma coisa que você está investindo e você não vai perder até o fim de sua vida. Tanto o investidor quanto o empreendedor, eles podem ser basicamente CLT. Sim, pode trabalhar para terceiros, né, pode trabalhar para um determinado empresário, e ele pode simplesmente pegar o dinheiro e investir em produtos para poder revender esses produtos, fazendo contudo uma renda extra ou aumentando até mesmo a renda e conseguindo esse dinheiro para investir em fundos imobiliários, fundos de pensão, em diferentes outros meios de renda. E o CLT ele também pode ser só na área de investimentos. Então dá para notar que há uma flexibilidade aí entre investidor e empreendedor, sendo flexível, e mesmo o indivíduo podendo trabalhar para terceiros. Aqui no Brasil tem uma falha muito grande, galera, onde não há uma cultura de investidores aqui no Brasil, né? Ou seja, o Brasil, ele não te forma, né, principalmente nas escolas, não te propõe educação financeira. Então, há mais pessoas presas nos presídios que literalmente investindo na bolsa de valores em boas ações de boas empresas. E isso, galera, eu falo segundo notícias, que ao contrário do Brasil, mais da metade da população norte-americana é constituída basicamente de investidores, pessoas que estão ali se lançando no mercado financeiro, mais de 60% da população americana. Então veja que é tudo relacionado a cultural, é relacionado a uma cultura, uma formação de opinião dentro daquele país constituído ali, e dentro da educação também, porque tudo começa ali na base da educação. E aqui no Brasil a maioria das pessoas começam a aprender sobre negócios, finanças, empreendedorismo e investimentos basicamente lá na idade de jovem, adulto ali, né? As pessoas já estão chegando, né? A maioria das pessoas à idade adulta, e estão começando a entender isso basicamente na internet. Como eu falei, galera, o empreendedorismo, a rentabilidade que é conseguida é muito maior dentro de um ano que literalmente dentro do investimento, porque comprando uma boa ação, como eu falei, é praticamente impossível de poder duplicar ou triplicar a ação, a não ser que o mercado esteja em bull market. Trabalho, ou seja, o esforço, né,
útil que pode ser feito para poder empreender é muito maior, porque o indivíduo ele vai passar noites de sono, vai literalmente parar de ir para as festas, né, para as baladas, sair com os amigos, para poder se esforçar no empreendedorismo, porque está buscando atribuir valor às pessoas, está buscando ajudar as pessoas, porque o principal motivo, tanto do investidor quanto do empreendedor, é buscar resolver no longo prazo os problemas das pessoas, porque o dinheiro é consequência disso. Uma coisa muito diferente entre empreendedorismo e investimento, o empreendedor ele esquenta muito a cabeça, né, buscando diferentes maneiras, diferentes táticas e mecanismos para fazer com que o empreendimento ele toque para frente. Ao contrário do investidor, que o investimento ele tem que ser uma coisa sossegada, uma coisa tranquila, onde o indivíduo ele possa ter tempo e não pode haver estresse. Porque se o investimento está te levando a muito estresse, então você tem que revisar os conceitos, as estratégias, os mecanismos e os setups para poder melhorar o investimento de maneira que não lhe dê estresse, porque o investimento ele, literalmente não pode de maneira alguma lhe dar estresse. O dinheiro rápido ele é conseguido muito mais rapidamente através do empreendedorismo, ao contrário do investimento, porque o indivíduo que está empreendendo ali, por exemplo, um ambulante que está vendendo água, ele consegue vender água muito mais rápido do que simplesmente se fosse para investir aqueles 12 reais, aqueles 15 reais num fardo de água em um investimento de uma boa ação. Então é mais fácil um investidor vendendo água dentro de um mês conseguir mais de R$ 1.200 somente na venda de águas do que simplesmente esperar isso aí duplicar com a compra de uma boa ação. Outra coisa que cabe notar é que quando o indivíduo está entrando no âmbito dos investimentos, né, dos negócios, basicamente dos investimentos, o indivíduo já está entrando em empresas já fundamentadas no mercado financeiro, em empresas que deram certo, situações que deram certo. Logicamente tem que ser analisado aí os fundamentos. É extremamente importante, né, que é a última coisa que eu quero deixar bem claro, que os fundamentos da empresa ela deve ser analisada. O indivíduo que vai basicamente ser hold, ele tem que estudar os conceitos, né? Estudar as estratégias, as tomadas de decisões dos líderes das empresas, principalmente dos CEOs, e ver que a empresa está passando por situações de escândalo, calote. Então isso é extremamente importante na tomada de decisões. Então esse foi o vídeo, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Então até a próxima.